Então, quando nós ouvimos a pergunta que casa me edificareis, por um lado nós temos uma resposta. Senhor, nós sabemos que essa casa, na verdade, que tu queres, que te agrada, que é teu descanso, que é teu prazer, que é teu testemunho, somente o Senhor mesmo pode edificar. Mas nós temos que ser Eu cooperador. edificarei a minha igreja. Tem dois pronomes pessoais aí muito fortes, né? Eu e minha. Ah, meus irmãos, se essa simples frase fosse ouvida, quantos problemas nós evitaríamos, né? De coisas que vemos por aí. Pessoas tentando se apropriar da igreja de Deus. E, na verdade, quando isso acontece, eles estão edificando a igreja deles, já que igreja significa assembleia, certo? Então, sim, eles estão edificando algo, mas é a assembleia deles, a igreja deles. Não aquilo que Cristo chamou de minha igreja, porque essa só ele pode edificar. Mas, o outro lado maravilhoso dessa questão é que, para isso, sim. Vocês entenderam bem? Que igreja é uma assembleia, é um grupo de pessoas. Primeira coisa. Quem edifica a igreja, ou seja, cada pessoa daquela assembleia, daquele grupo de pessoas, quem é? É Cristo. E de quem é aquela assembleia? De Cristo. Não existe igreja isso, igreja aquilo, a igreja não sei o quê, a igreja no endereço tal, a igreja no endereço tal. Não existe. Isso é coisa do homem. Agora, quantos religiosos vão nos ouvir e nos xingar, nos ofender, nos agredir? Porque a igreja é de Cristo não tem que ter denominação, tem que ter local. A igreja de Cristo Assembleia da esquina tal, né? Se reúne na esquina, mas não é o local. Tem igrejas que você tem que fazer coisas ali que são rituais, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Quem comanda a igreja de Cristo é Cristo. Quem edifica a igreja de Cristo é Cristo. E edifica espiritualmente após o novo nascimento, após o início da habitação, que aí o homem, o ser humano, o homem, a mulher, escolhe aceitar o Espírito Santo. Só tem um problema: morrer para o mundo. As pessoas não querem morrer para o mundo, portanto, elas não nascem de novo. Ele nos chamou para sermos não apenas o material, mas sermos também os cooperadores. Cada um conforme o dom que recebeu. E alguns servem sem nem abrir a boca, mas receberam dom e servem na casa de Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Aqueles, por exemplo, que exercem misericórdia, segundo Romanos 12, ninguém precisa abrir a boca para exercer misericórdia. O Senhor lavou os pés dos seus discípulos sem abrir sua boca. Ele só abriu a boca quando Pedro abriu a dele primeiro. Então, exercendo misericórdia. Então, graças ao Senhor, porque todos nós podemos assim cooperar com Ele. Então, vamos, desde já, ao primeiro texto. Na verdade, vamos a alguns textos do Velho Testamento e vamos, com a ajuda do Senhor, linká-los. Pelo menos 4 textos sublimes. E vamos ajudar a começar a entender, desde o Velho Testamento, qual é a casa que Deus busca. Se nós quisermos trazer essa pergunta para a hora da igreja, que é a hora que nós vivemos, né? Há quase 2000 anos, nós poderíamos colocar a mesma pergunta assim: qual é o lugar da igreja? Você vê que é a mesma pergunta? Que casa me edificareis? Qual é o lugar da igreja? E vamos entender essa palavra lugar, porque não estamos falando de um lugar geográfico. Estamos falando de algo que tem realidade espiritual. Então vamos lá. Abra, por favor, em Gênesis 22, esse primeiro texto. Um texto tão conhecido, tão lindo. Vamos ver umas primeiras nuances aqui, mesmo que tenhamos que passar por ele objetivamente. Gênesis, capítulo 22.
verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Por favor, guarde esse nome. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor realizou. Já vamos seguir com o texto. Senhores, só para contextualizar aí com as minhas palavras, Abraão, acho que teve esse filho com 90 anos. Ou a mulher dele tinha 90 anos, quer dizer, já era para não ter filho mais. E apesar da bobagem que ele teria filho com a escrava dele, uma bobagem incrível que ele fez, mas esse filho, então, ele esperava muito tempo. Só que quando ele teve o filho, ele começou a tratar o filho, como eu falo, que o filho é meu. Deus falou assim, E ele falou para sacrificar o filho. Eu queria falar só para os pais, tomem cuidado como educa os seus filhos. E eu eduquei errado. Não é por isso que eu vou querer que você eduque errado. E meus filhos ainda acham que eu não dei o que eu devia ter dado. E eu tenho certeza que eu dei muito mais que devia. E exigi muito menos que eu devia. Eu errei. Agora eles têm a responsabilidade de perceber e evoluírem com base no que aconteceu. Mas isso não é eu. Eu estou falando que muitos pais fazem isso. E avós. Afinal, todo ditado que faz o pai educa e os avós estragam, né? Mas na verdade os pais estragam, os avós estragam mais ainda. Desde que o Senhor chamou Abraão de Ur da Mesopotâmia, e essa narrativa não está nem em Gênesis, está em Atos capítulo 7, na boca de Estevão, quando ele dá seu testemunho, o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur da Mesopotâmia. Então, essa foi a primeira visita de Deus a Abraão. Abraão estava na terra das trevas absolutas. Diz a história que Abraão estava nas trevas absolutas, preste atenção, olha o que ele vai falar. Ur se fabricava ou se adorava em torno de 5.000 ídolos diferentes. Agora, esses 5.000 ídolos diferentes representam o mundo. Representam os amores do mundo. Ali ele está falando na linguagem de deuses. Mas o mundo tem um monte de deuses, de atrações. Um joga no cavalo, outro fuma cachimbo, sei lá. Tem 1.000 coisas chamadas de hobby ou outras coisas do mundo. É só ver qualquer rede social de notícias, vocês vão ver. Mas Cristo, ninguém fala. Quando fala, ainda para chincalhar. Eu vou dizer que até a festa de Natal, para mim, espiritualmente, é uma vergonha. Porque as pessoas fazem o nascimento de Cristo, nem conhecem Cristo. E fazem uma data que é mais um comércio do que qualquer outra coisa. E é chamada uma festa cristã. E também, segundo a história e a tradição hebraica, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Então podemos dizer que eram como 5.000 velas acesas, ídolos, deuses, para de alguma maneira iluminar o caminho daquela geração nas trevas. E um dia, no meio daquela região trevosa, com 5.000 velinhas que não serviam para nada, o Deus